pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês aí, vamos lá. Não é isso? Meu nome é André Queiroz, o pessoal que está comigo aí, né? Vocês estão comigo agora direto. E qual é a minha ideia com vocês? A ideia é a gente ir até a prova, pegando os pontos mais importantes em penal, em processo penal, entendeu? Em legislação especial, em tudo que for possível, inclusive direito constitucional, direito administrativo. Então a gente vai pegando esses pontos aí, falando aquilo que é mais importante para a tua matéria, tá? Então essa ideia, a gente pega tudo aí. Um convite que eu faço para vocês é o seguinte: se vocês indicarem alguém, né, esse dia que vocês forem indicando alguém, né, você vai indicando, eu vou dando desconto para vocês, vai virando mês, a gente vai conversando, e olha, eu fui indicar de tal pessoa, a gente vai, já fica já praticamente implícito aí, a cada pessoa que você indicar aí, eu te tiro 10, 20%, é isso, e a gente vai aumentando isso aí, que na verdade eu quero que todo mundo passe, você passando, é a minha vitória, entendeu? Você conquistando aí, a conquista é sua, aí se eu puder ajudar, como sempre, tá tudo certo, né? Tudo certo? Beleza. Tá, qualquer coisa aí me manda aí via WhatsApp aqui, alguma coisa, tá? Quiser conversar comigo aqui, é só mandar via WhatsApp, tá aqui. Tá, se tiver algum problema aí, tendo algum problema, fala, grita aqui pra mim aqui, fala que teve problema. Tá, quiser mandar alguma pergunta aqui, manda aqui via WhatsApp, eu tô de olho aqui pra vocês. Tá bom? Beleza? Vambora, vamos começar aí pegando o seguinte, pegar os princípios, tá? Eu quero pegar com vocês princípios constitucionais processuais penais. Então, primeira coisa, a gente tem uma noção do seguinte: o que são princípios? Tá? Princípios, na verdade, são postulados normativos que norteiam alguma coisa. É a base, tá claro, de alguma coisa. Então, existem pessoas que têm princípios, existem regras, princípios, que são, na verdade, a sustentabilidade daquilo que vai nortear alguma coisa, tá? E nós temos princípios que têm decorrência para o direito penal e estão definidos na Constituição. Então, o que nós vamos abordar hoje? São os princípios que estão definidos na Constituição, que têm decorrência no processo penal, tá? E o que seria isso? Para primeiro você ter uma ideia, já foi objeto de prova, no sentido do seguinte, no sentido de diferença de princípios e regras, tá? Então, como você tem uma Constituição que deve demorar por muito tempo, então ela deve ter plasticidade. O que seria essa plasticidade, né? A plasticidade é aquela maleabilidade que a Constituição vai ter para que ela possa durar muito tempo. Então já vejo algumas pessoas falando o seguinte: poxa, a Constituição, estou mudando ali, né? Beleza. A Constituição, já estou fazendo a pergunta aqui já. A Constituição, ela foi de 88, então ela serve para durar durante quanto tempo? Por prazo determinado, ad eterno. Por isso que ela deve se valer de princípios. Então você tem princípios, são os princípios da dignidade da pessoa humana, não é isso? O princípio da não surpresa, princípio da anterioridade tributária, que para já entender que é uma regra. Mas o que me interessa é que os princípios, ele tem pouca densidade jurídica, ele é muito interpretativo e serve para dar um norte no estudo do processo penal, nesse caso aqui. Mas como a Constituição também é uma lei, ela tem que ter regras do tudo ou nada. Ela tem que ter um mínimo de densidade jurídica para que ela possa ser exigida na sociedade, entendeu? Então você pode ter duas coisas na sua mente: André, a Constituição, ela permeia todo o ordenamento jurídico? Sim. A Constituição, ela estruturou o Estado? Sim. Mais um ponto que é o nosso aqui: a Constituição, ela serve como limitador da ação estatal? Com certeza. Para que você tenha um Estado democrático, a essência do Estado democrático é limitar o poder do Estado. Maravilha? Então, o Estado limitado, por isso nós temos princípios, por isso nós temos direitos e garantias fundamentais. Ponto. Então, uma Constituição, você viu que ela é maleável, que ela deve durar durante um tempo, ela deve se adaptar às alterações da sociedade. Então, como a sociedade ela muda, a Constituição deve mudar com ela. Então, ela deve ser plástica, ela deve ser maleável para se adaptar a essas mudanças. Ponto. Poxa, mas ela é uma lei? Tá claro? Então ela tem que ter um mínimo de rigidez para que ela possa ser cumprida? Sim. Uma coisa muito maleável não é cumprida. Então tem que ter um mínimo de rigidez para que ela tenha que ser cumprida, que são as regras. Então a Constituição é feita de princípios e regras. Ponto. Quais são esses princípios que norteiam o estudo do processo penal? É isso? E você tem aqui basicamente, que eu botei para vocês aí, 26 nortes para que a gente possa ter uma ideia. Então, aluno meu, não é isso? Você tem os princípios que vão nortear qualquer questão, ela vai abordar esses 26 princípios, não tem como não abordar.
Tem os exercícios, que eu botei para você, uns 15 exercícios para que você possa resolver. Talvez na próxima aula, não é isso? Eu já peço para que vocês façam, tenham dúvidas, a gente só mata algumas dúvidas aqui. Vocês mandam dúvida via WhatsApp e a gente aí, via Instagram, o direct do Instagram, é isso? E depois a gente só tira a dúvida. Ponto. Simples assim. Essa é a nossa regra, tá? Então tem algumas regrinhas, não é isso? Material enviado para você sempre, resumo da matéria, já manda exercícios sobre o tema dessa aula e na próxima aula você já fez o exercício. Se sobrou uma dúvida ou não, acho pouco provável com essa aula, você mata comigo aqui, ou via WhatsApp, ou via direct, ou na próxima aula. Eu já mato aqui, de repente eu nem respondo no grupo, eu já respondo direto em aula. Maravilha? Essa é mais ou menos a minha ideia para a gente ir caminhando. Torno a repetir que pode ser penal, pode ser processo, pode ser leis. Se eu decidir falar de constitucional administrativo, acho que ninguém vai ficar chateado não. Tá claro que a matéria é sua, só não vou falar de português e informática com certeza. Mas vamos embora. Então já pegamos o primeiro ponto, princípios e regras. Segundo ponto, né? Quais são os critérios para que eu possa aplicar, não é isso, aos princípios constitucionais? Não é isso? Quais são os critérios que eu vou me utilizar nisso? Então entenda que sempre que houver entre dois princípios um conflito, eu vou aplicar a regra da ponderação. E o que seria a ponderação de interesses? Você vai observar que em várias situações você pode ter princípios que colidem. Professor, existe o princípio da liberdade de imprensa? Sim. Existe o princípio da intimidade? Claro. Em algum momento esses dois princípios podem se chocar? Podem. Tá claro? Um bom exemplo seria a biografia não autorizada. É possível fazer uma biografia não autorizada pela pessoa que está sendo biografada? E o Supremo já decidiu sobre isso. O que importa é você vislumbrar que existe, por um lado, a liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de imprensa, não é isso? E você tem, por outro lado, o direito à intimidade. Houve um choque, eu tenho que fazer uma ponderação. Boto na balança, peso, sopeso e vejo qual que prevalece. Maravilha? Então você tem, por exemplo, uma questão interessante que é uma prova difícil, né? Isso acho que é uma prova do Ministério Público, que ele perguntava sobre o que é o garantismo hiperbólico monocular. O que é o garantismo hiperbólico monocular? Né? Nós vamos pegar isso aqui, ó, tá? Você vai ter essa resposta já já. Uma outra questão é o seguinte, com relação aos tratados internacionais que falam sobre direitos humanos. Então você sabe que a Constituição é feita por princípios e regras, você sabe que existem critérios para sopesar quando um princípio conflita com o outro, e você tem agora o seguinte, o Pacto São José da Costa Rica, o Decreto Legislativo 678 de 92, que é a Convenção Interamericana dos Direitos do Homem. E você sabe que a Convenção Interamericana dos Direitos do Homem, quando ela foi internalizada para o Brasil, ela teve status de emenda constitucional. Você sabe, artigo 5º, lei parágrafo 3º, por isso que é bom a gente dar aula aqui, né? Já com internet, com tudo aqui. Então você sabe que na Constituição, dá uma olhada aí, no artigo 5º, parágrafo 3º. Você tem um artigo 5º, parágrafo 3º, não é isso que ele diz o seguinte, olha o que ele fala aqui, ó, 5º, parágrafo 3º, ó, vai lá no final dos incisos, ele fala exatamente o seguinte, olha o que ele fala, ó, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional com quórum de emenda, terão força de emenda constitucional. Então, o Pacto São José da Costa Rica veio para o Brasil e alterou a Constituição. Um bom exemplo é saber que na Constituição a pessoa pode ser presa por dívida, exceto se é devedor de alimentos e depositário infiel. A Constituição falou, alterada pelo Pacto, devedor só de alimentos que pode ser preso, depositário infiel não poderia. Então entenda que eu tenho também os tratados internacionais. Mais um passo que eu dou com vocês. Então você tem o primeiro passo, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é que eu tenho princípios e regras. Segundo passo, se deu um choque, o juiz vai pesar no caso concreto qual que deve prevalecer. Não prevalecer total, mas ponderar no caso concreto. Eu tenho que analisar externamente que existem os tratados internacionais que são internalizados no Brasil e que devem ser levados em consideração ou com emenda constitucional, ou como lei ordinária, ou como norma supralegal, isso direito constitucional, não é isso? Um tratado quando adentra o Brasil, André, se ele falar sobre direitos humanos, tiver sido aprovado como emenda, do quórum de emenda 3/5, em 2 casas 2 vezes, emenda constitucional. E se falar sobre direitos humanos, norma supralegal, quer dizer, está acima da lei e abaixo da Constituição. E se não falar sobre direitos humanos, lei ordinária.
Maravilha? Então tem que ter isso na mente, tanto em processo penal quanto em direito constitucional. Ponto. O que é mais? Princípio da humanidade. Tá? A gente não pode nunca esquecer o princípio da humanidade em regras de processo penal. Porque a gente pensa sempre que o bandido bom é bandido morto. Não é isso? Ele matou, então mata também. A lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não é isso? Roubou dinheiro, corta a mão. Estuprou, corta o negócio aí. Tirou a vida? Tira a vida também. Isso é lei de talião, isso é rudimentar. Não quero entrar na questão aqui se vale isso ou não. Quero que vocês entendam o seguinte, que existe o princípio da humanidade. O Estado, ao aplicar a norma penal, ao impor a pena a alguém, deve observar o princípio da humanidade. Ponto. Está claro? Sem hipocrisia, não é isso? Então, por que isso? Mas por que você é tão preocupado com o vagabundo? Não é isso? Não estou preocupado com o vagabundo, não. O que eu estou preocupado é o seguinte, eu estou preocupado, a gente falando aqui, o que eu estou preocupado não é com o vagabundo, o que eu estou preocupado é com a limitação do poder estatal. Eu tenho que impor limites ao poder estatal para que não haja uma autocracia, tá claro? Se todo o poder emana do povo, evidentemente, não é isso? Eu dou o poder ao Estado, invisto o Estado de poder e me resguardo de garantias. Maravilha? Me resguarda de garantias, eu estou limitando o poder estatal. Maravilha? Só para ter uma ideia, de repente você procura no Google daqui a pouquinho, né, isso, os sistemas penais. Então, se você tem dois grandes lados aqui, né, botar bem lado aqui, não é isso? Dois grandes lados, que eu tenho o sistema do abolicionismo e o sistema da lei e ordem. Então, o que é o sistema do abolicionismo? Que prega que eu devo abolir a punição criminal em alguns crimes e adotar outras medidas sancionatórias que não sejam criminais, como, por exemplo, o juizado especial criminal. Entendeu? Existe uma teoria que entende que pequenos delitos não devem ter uma resposta penal, mas um chamado direito administrativo sancionador. Entendeu? Poxa, o cara jogou papel no chão, o cara de repente deu um tapa de leve em alguém. A resposta deve ser penal ou deve ser não penal? Não é isso? Para os abolicionistas deve ser não penal. Para as pessoas da lei e ordem deve ser penal. Maravilha? Só para iniciar nossa ideia. Ponto. Mas basicamente o que seriam os pilares do processo penal? Princípio do contraditório, princípio da ampla defesa e princípio do devido processo legal. E aqui só algumas informações no seguinte. O princípio do devido processo legal, due process of law, devido processo legal, o processo tem que seguir de acordo com o que está na lei, tanto na lei material quanto na lei processual. Então o processo tem que seguir de acordo com o que está na lei. E o devido processo legal pode ser o devido processo legal formal, tem que se pautar com o que está na lei, e o devido processo legal material. Além de se pautar com o que está na lei, o juiz deve observar o princípio da razoabilidade, a duração razoável dos processos. Tá claro? Então o processo tem que se pautar pela lei e tem que ter uma sentença no prazo razoável, uma duração razoável. O processo não pode demorar 30 anos, é uma coisa desarrazoada, ele é injusto por natureza porque está condenando uma outra pessoa. Maravilha? Tranquilo? Princípio do contraditório. O que é o princípio do contraditório? Tá? O princípio do contraditório é o princípio que eu tenho que dar ciência a uma parte e tenho que dar oportunidade dela se manifestar. Não é só dar ciência. Quando você fala de contraditório, para quem vai fazer o curso do TJ, muita atenção na possibilidade de citação, notificação, intimação, carta precatória, carta rogatória, carta de ordem. Essas são formas de informar a outra parte com observância do princípio do contraditório. Contradizer, abrir prazo para que a pessoa possa defender. Então tem que notificar a outra parte, intimar a outra parte. Por outro lado, tem que dar um prazo razoável para que ela possa se defender. O contraditório não é só dar ciência, é também oportunizar um prazo razoável para que ela possa se defender. De nada adiantaria citar o réu para que o réu oferecesse resposta no dia seguinte. Concorda comigo? Então não só tem que cientificar, como tem que dar oportunidade para se manifestar contrariamente num prazo razoável.
Então, muita atenção nisso, tá? Se ele vier assim um prazo muito curto, ofende contraditório. Não notificou, ofende contraditório. Intimou, ofende contraditório. Maravilha? Diferente do princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa, ele é dividido, é óbvio, né? Que a ampla defesa é toda a forma que a pessoa deve se defender de acordo com a lei. Não confunda com plenitude de defesa. Lá no tribunal do júri, eu tenho plenitude de defesa. O que é isso? Eu posso me defender de qualquer forma. Todas as formas admitidas ou não no ordenamento jurídico. Agora, quando eu falo de ampla defesa, é me defender de todas as formas admitidas pelo legislador. Maravilha? Então, muita atenção nesse detalhe. E essa ampla defesa é dividida em autodefesa e defesa técnica. Defesa técnica por quem tem capacidade postulatória, tá claro? Que seria o advogado. E a autodefesa, que o próprio réu pode se defender. Atenção quando eu falar de autodefesa, como é que o réu se defende? 3 pontos, isso está na mente de você. No momento do seu interrogatório, no momento de estar presente a todos os atos processuais, e ele poder recorrer das decisões que lhe forem contrárias. Então tem que estar muito atento nisso aí. André, o réu pode se defender? Pode. Como é que ele mesmo se defende? Ele mesmo se defende estando presente nos atos processuais. É direito dele estar na audiência. Ele tem que ser intimado para comparecer em juízo, para ele poder se defender pessoalmente em interrogatório. E se por acaso vier uma sentença condenatória, uma decisão que seja desfavorável, ele pode se manifestar contra recorrendo. Note que tudo que a gente está conversando, eles não são direitos absolutos, mas são direitos relativos, porque admite essa ponderação. Então você chega para mim e fala o seguinte: poxa, André, você acha que essa tua aula está errada? Você fala que o réu tem direito a estar presente a todos os atos processuais? Eu falo, sim, é direito constitucional dele. Ué, e a videoconferência? É uma ponderação. Professor, a casa é assim inviolável, sim ou não? Claro, até em época de coronavírus, a tua casa tem que ser muito inviolável mesmo, não é verdade? E aí? Mas então você está dizendo que o poder público não pode entrar nunca? Excepcionalmente pode. Está claro? Eu sempre falei isso para os meus alunos com relação à relativização desses princípios, justamente porque pode entrar em conflito. Maravilha? Eu tenho também o princípio da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Então a ampla defesa é dividida nisso, contraditório e devido processo legal. Sempre atento a esse tripé. Maravilha? Passando para cá, você olha, né, no ponto 9, a inviolabilidade da dignidade. Então você tem uma coisa que é o chamado princípio do garantismo penal. André, o que é o garantismo penal? É justamente a inviolabilidade da sua dignidade. Eu gosto de falar assim com meus alunos que quando o réu é preso ou ele é condenado, ele sofre uma pena privativa de liberdade. Ele foi privado tão somente da sua liberdade e não da sua dignidade. Maravilha? Então a Constituição ela veda as prisões de caráter perpétuo, a pena de morte, a pena de banimento, a pena de trabalhos forçados, tá claro? As prisões cruéis. Então a gente tem essa situação do seguinte, da inviolabilidade da sua dignidade. E uma decorrência disso é o princípio do garantismo penal. O que é isso? O garantismo penal, ele diz que todas as normas processuais penais têm que ser interpretadas à luz da dignidade da pessoa humana. Maravilha? Então, por exemplo, teríamos o exemplo, é isso que eu falei para os senhores, do garantismo hiperbólico monocular. O que é isso? Quando você fala de uma pena, você fala, professor, o que se fala da pena? Eu estou dando aula para você. Você fala, poxa, professor, a pena realmente serve para o quê? Incutir o réu uma sanção. É uma sanção por violação à norma penal, não é isso? É. Só que tem gente que tem o garantismo hiperbólico monocular. O que é isso? O que é o garantismo hiperbólico monocular? Hiperbólico porque é exagerado, monocular com um olho só. Então existem pessoas que veem a pena só no sentido de proteger o réu. O réu não pode ser preso nunca, tem que ter uma prisão digna, tem direito à progressão de regime, ele tem que ser muito bem tratado, ele não pode ter nenhum dos seus outros direitos que não sejam a liberdade cerceado, tem que ser respeitada a sua dignidade em razão do garantismo penal. Eu falo, cara, muito legal, não tem por que ficar chateado contigo, mas não está exagerando não, com um olho só. E o outro lado? Eu quero que você entenda que a pena também serve de mecanismo de proteção da sociedade. Então, na verdade, eu não posso entender que a pessoa é presumida inocente, que só pode ser presa em última instância, e esquecer da sociedade.
Você está me dizendo então que o cara, para que seja preso, seja retirado da sociedade, só em última instância, é porque ele é presumido inocente. E eu desprotejo a sociedade. Então você está olhando o garantismo, realmente o garantismo, hiperbólico, porque é exagerado, com um olho só. Você exagera na proteção do réu e esquece da proteção da sociedade. Interessante isso. Maravilha? André, e o sistema acusatório? Olha, o sistema acusatório, o que ele é? Ele é... tem muita decorrência agora, ainda mais com o pacote de crime, tá, gente? Lei 13.964. É óbvio que eu vou fazer uma live com isso. Outra coisa que eu queria conversar com vocês. Então fica marcado isso, tá? Se eu receber a mensagem e dizer, poxa, professor, a pessoa tal me indicou, eu tiro para você 20%, que no mês seguinte só paga só pagamentos. Tá claro? Você fala, professor, foi eu que indiquei, eu confio, tá tudo certo, tá fechado. Tá claro? Outra coisa, me manda mensagem assim, professor, fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala sobre aquilo. É óbvio que eu não estou dizendo que eu vou falar sobre tudo aquilo, mas eu vou marcando aquilo ali até nossa próxima live. Na próxima live que eu falo sobre aquilo que você falou. Aquele ponto ali que pode ser constitucional, pode ser administrativo, pode ser inclusive direito civil, não se pode não. A gente vai botando aqui, a live é pra gente, porque eu quero que vocês me acompanhem, para que vocês passem. Professor, dá pra você falar de processo civil? Pô, cara, não, entendeu? Mas se você perguntar, se a gente souber, a gente pode dar uma opinião sobre isso, balizado. Mas eu quero que você coloque isso. Então, indicou alguém, olha, André, a amiga minha vai estar também. Eu chego e te dou um desconto. Primeiro, que para mim é fantástico, quanto mais gente, melhor. Não é isso? Segundo, me fala isso, fala sobre esse tema, estudei sobre isso, manda tua dúvida, tem que ter essa simbiose que até melhora a questão. O direito é um mundo de matéria, tá claro? Como é que eu vou saber? O que eu vou pensar? Tá claro? E os exercícios. Então nós temos a solução dos exercícios, resumo de matéria, os pontos mais importantes a serem abordados, contato direto com a gente, e a gente sempre, tá claro? Sempre, periodicamente, fazendo as lives. Quando eu puder, sempre, 2 lives por semana, 3 lives por semana, pode ser mais, uma live mais curta, vou fazer direto agora com vocês. Isso pode ficar tranquilo, que vier comigo vai se dar bem, vai passar nessa desgraça, nessa maldição, nessa prova. Estou falando na boa mesmo, tá? Vamos seguir. Então, onde é que é o sistema acusatório? Tá? Tem que botar na mente que se ele te perguntar alguma coisa, ele vai querer que você saiba que o processo, o sistema é acusatório. E o inquérito policial, o sistema é inquisitório. Mas ele está sofrendo um montão de mitigações, várias mitigações. Então hoje já dá um medo danado falar com você, dizer que o inquérito policial é inquisitório e o processo é acusatório. Por quê? Com o pacote anticrime, juiz das garantias. O que eu estou querendo dizer com isso? No sistema inquisitório, eu tenho um sistema concentrado. É o delegado que conduz as investigações. A pessoa que está sendo investigada, ele não é sujeito de direitos, mas apenas objeto de investigações. Não há produção de provas, mas só de elementos informativos. Então eu tenho, na verdade, uma mitigação do sistema acusatório. Do contraditório, perdão. Então eu não tenho contraditório, eu sou objeto de investigações, o sistema é concentrado nas investigações, não há produção de provas. Quando você vai no processo, tudo muda. Então até o que é o sistema acusatório? Primeiro, tripartição de funções. Juiz julga, acusação acusa, defesa defende. Eu não posso ter uma mistura dessas funções. Eu tenho a produção de provas, eu tenho contraditório, eu tenho ampla defesa, eu tenho as provas produzidas sobre o crime contraditório, dando oportunidade para que a pessoa possa se manifestar sobre ela. Eu tenho uma tripartição de funções. Eu tenho o réu como sujeito de direitos. Quais os direitos? Todos os direitos e garantias fundamentais do indivíduo e da coletividade. Então tem tudo no curso do processo, mas no curso do processo. Maravilha? E o inquérito, André? Porra, cara, vou dar uma coçada na cabeça aqui, pô, já não sei mais direito não. Tá? Porque tá me parecendo que está tendo muito sistema acusatório lá no inquérito policial. Maravilha? Tem que dar uma olhada ali para a gente ficar ligado, né? Maravilha? Tranquilo? Então nós temos essa regrinha aqui. Já falei com vocês a princípio da não culpabilidade, isso é o mais importante. O mais importante aqui, tá? A gente já com quase meia hora de live, não é isso? Achei que ia ser 1 hora, mas certamente vai acabar demorando mais. O princípio da não culpabilidade, você não pode esquecer nunca mais essa desgraça. O que é isso, tá? O réu é presumido inocente. Primeiro, eu quero que você entenda que isso não está na Constituição. Não existe o princípio da presunção de inocência, mas a presunção de não culpabilidade. Por que você está falando isso? Porque o artigo 5º ele fala isso. Ninguém fala que todo mundo é presumido inocente, mas ninguém será considerado culpado.
Tá entendendo? Então, por exemplo, quando você olha aqui, ó, ninguém, inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado. Em nenhum momento a Constituição falou que a pessoa é presumida inocente. Ela fala que a pessoa não é culpada, você está entendendo? Você não é culpado. Pessoal, mas para mim quem não é culpado é inocente. Quem te fala isso? Esse entendimento binário é esse, não é por aí não, mas tudo bem, não vou me alongar nisso não. Falaria com você durante 5, 6 horas só desse negócio aí, precisa da presunção de não culpa, mas tudo bem. Mas quais são as consequências disso? Isso eu quero que você entenda. Professor, todo poder emana do povo? Sim. Quem investiu Jair Bolsonaro de poder? Somos nós. Então ele tem que ser limitado no poder dele? Com certeza, isso é democracia. Limitar o poder estatal é uma decorrência democrática, beleza? Como é que eu limito isso? Eu crio direitos e garantias fundamentais. E quais são uma delas? Eu sou presumido não culpável. O que é isso? Incute no Estado 3 regras. O Estado, você respeita 3 coisas. Primeiro, regra de quê? Regra de garantia. Qual é a regra de garantia que eu tenho? Respeita a minha dignidade. Eu não posso ser algemado. Eu não posso ser ofendido na minha dignidade. Tem que ser respeitada, inclusive, a minha imagem. Para você que está estudando, você sabe que isso está acontecendo no pacote anticrime. Não é isso? Inclusive, tem que ter 180 dias para que o CNJ possa regularizar a forma de dar publicidade à imagem do preso. Então, Datena, segura a onda, porque o Estado não pode colocar o cara no escárnio público. Por quê? Porque ele é presumido inocente. O que mais? Prisões cautelares só por exceção. Por isso que você sabe que no pacote anticrime o juiz não pode mais decretar prisão cautelar de ofício em hipótese alguma. Ponto final. Maravilha? Beleza? O que mais, André? Coisa muito importante agora é a regra de julgamento. Se eu sou presumido não culpável, qual é a regra que o juiz vai se utilizar ao julgar? Ele, na hora de aplicar a lei, vai aplicar a lei mais benéfica. Princípio do indúbio pro réu, na dúvida ele absolve. Isso tem questões aí que eu vi, que eu mandei para vocês aí, questões do seguinte, cara, o ônus da prova cabe a quem alega. Mas se ninguém conseguir provar nada, o cara é absolvido, mas por falta de provas. Se o promotor falou que ele matou e o cara falou que foi legítima defesa, olha que bacana. André, a acusação falou que ele matou, foi homicídio qualificadíssimo, foi feminicídio. Então ele vai ter que provar que foi feminicídio. Ah, mas o réu falou que ele agiu em legítima defesa, foi uma mulher que partiu para cima dele. Se ele provar legítima defesa, ele vai ser absolvido porque ele é inocente. Se o promotor conseguir provar que foi feminicídio, ele vai ser condenado porque ele é culpado. Agora, se ninguém conseguir provar nenhum dos dois, ele vai ser absolvido, não por ser inocente, mas por falta de provas. Ah, mas ninguém provou nada, nem o promotor provou que ele é culpado, não interessa, na dúvida, pro réu. Absolvição por falta de provas. Ponto. Artigo 386, inciso 7. Tá claro? Do Código de Processo Penal. Maravilha? Tranquilo? Então eu tenho, deixa eu passar aqui essas regrinhas aqui. E a regra, gente, de garantia. Então eu tenho regra de tratamento, eu tenho regra de julgamento, agora eu tenho regra de garantia. Qual é a regra de garantia? Que não serão admissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Isso é importantíssimo, cara. Ah, por isso que há quem entenda que é possível a produção de provas ilícitas para provar a inocência? É essa a ideia. Ah, então se eu sou presumido não culpável, quais são as regras que o Estado tem que respeitar? O Estado tem que respeitar 3 regras. Primeiro, regra de tratamento. Meu irmão, me trata direito. Não me algema sobre a vinculante 11, só naquelas hipóteses específicas, vai conversar sobre isso no momento oportuno. O que mais? Na dúvida, meu amigo, me absolve. Na hora de aplicar a lei, meu amigo, aplica a lei mais benéfica. Está claro? Existem recursos, por exemplo, que são exclusivos da defesa, mas não existem recursos exclusivos da acusação. Olha que interessante. André, todo recurso que cabe à acusação cabe à defesa? Com certeza. Agora, André, existem recursos que cabem só para a defesa? Com certeza, porque ele é presumido inocente. Ah, não, então existem recursos exclusivos da acusação. Tu tá maluco, rapaz? Bebeu? Tá claro? E por último, não serão produzidas as provas ilícitas, a não ser que seja para absolver o réu. Ou uma causa de diminuição de pena, ou para amenizar, até para violência ele pode produzir. Beleza? Show! Princípio do favor rei, fica sempre atento, né? Princípio do favor rei. O que é o princípio do favor rei? Tudo tem que ser interpretado a favor do réu. Na dúvida, cara, interpreta a favor do réu.
Tá claro? Na dúvida. Então, quer dizer, e hoje com o pacote de crime, a Lei 13.964, ela está sufragando muito isso. Olha, na dúvida, beneficia o réu, a não ser que ele integre a organização criminosa, que ele seja miliciano. Foi mal. Não é isso? Qual seria a questão aqui? O meu relógio quer ver dessa maluquice aí. Então, tá tudo certo aí, né, gente? Dá um ok aí só pra ficar tranquilo. Mas tá assim. Tudo tem que ser interpretado, que a gente favorecendo o réu. Tudo tem que ser interpretado favorecendo o réu. Tá claro? Exemplo, né? Um exemplo hoje na lei do pacote anticrime é o seguinte, beleza? Que é o confisco alargado. O que é o confisco alargado? Se o cara integrar uma organização criminosa ou não, tá claro? Estiver respondendo um processo cuja pena pode passar de 6 anos, o juiz ele pode bloquear as contas, ele pode confiscar os bens de forma cautelar e ele tem que provar o seguinte, da procedência lícita daquele bem. É o chamado confisco alargado. Não é isso? Na verdade, o confisco alargado seria também pegar bens de terceiro. Então, hoje, o cara que comete um crime, o poder público não vai confiscar só as normas que ele teve, só os bens que ele tem, mas também o bem que foi transferido a terceiros, o nome de laranja, de empresas determinadas. Então, quer dizer, tem muita coisa hoje querendo mitigar isso aí. Maravilha? Uma outra coisa é a proibição de autoacusação. Dá uma olhadinha depois no Código Penal, o artigo 342, autoacusação falsa. Então, na verdade, o Código de Processo Penal e a Constituição, ela, na verdade, permite o direito ao silêncio. O princípio do nemo tenetur se detegere. O que é isso? Ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Se ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, o que significa dizer? Que eu tenho direito ao meu silêncio. Significa dizer que eu posso me negar a fazer o bafômetro, o exame de alcoolemia. Eu não sou obrigado a fazer padrão grafotécnico. Eu já conversei com meus alunos com relação à lei do pacote anticrime, se liga nisso. Fornecimento de padrão genético no caso de crimes. É o cara abrir a boca e botar um cotonete na boca dele. Poxa, professor, hoje o réu, ou então o preso, ele é obrigado a fornecer padrão genético? A lei fala o seguinte, que não. Porque ele é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Porém, se ele não fornecer, ele incorre em infração grave na execução da pena dele. Então já há uma questão se poderia ser caracterizado como infração grave o fato do cara não querer fornecer padrão genético que seria contra ele. Ah, você vai fornecer contra mim? Me nego. Então você comete infração grave. Tá claro? Está previsto, inclusive, da lei do pacote anticrime. Beleza? Dignidade da pessoa humana, já conversei com vocês, não é isso? Fica atento no princípio do juiz natural e o juízo de exceção. Se liga que a Constituição ela fala que não será admitido juízo ou tribunal de exceção. O que seria o juízo ou tribunal de exceção? Seria o juízo ou tribunal não natural. O que é isso? Juízo natural tem 2 grandes características. O que é um juiz natural? 2 características, pensa sempre nisso. Que o juiz natural é aquele juiz, palavra mágica, previamente com jurisdição. Ele tem jurisdição antes do cometimento do fato. Ele já está investido de jurisdição antes do cometimento do fato. Então, se eu cometer um crime hoje, significa dizer que ontem já tinha um juízo com jurisdição para me julgar. Jurisdição e competência. Tá claro? Esse é o juiz natural. Significa dizer que eu não posso criar um órgão para me julgar. Tá entendendo? E se houver a criação de um tribunal ou de um juiz, só para fatos ocorridos posteriormente. Eu não posso retroagir. Ah, foi criado esse tribunal para julgar os crimes ocorridos no passado. Não, isso não pode. Foi até, inclusive, o questionamento do artigo 5º, parágrafo 2º. Parágrafo 4º, perdão, da Constituição. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tem manifestado adesão. Criação do Tribunal Penal Internacional, TPI. Aí ele foi criado para julgar fatos anteriores. Pode ou não pode? Houve esse questionamento. Maravilha? Então fica atento a esse detalhe aí. Tá? E qual é a outra característica do juiz ou tribunal natural e o oposto de exceção, né? Primeiro, ele é imbuído, né, de jurisdição para julgar fatos anteriores. Não, só fatos
após a sua criação. E segundo, gente, eu não posso criar um tribunal para julgar um fato determinado, uma pessoa determinada. Então eu vou criar um tribunal para julgar aquele fato específico. Aquela pessoa específica também não pode. Nem para pessoas específicas, fatos específicos ou fatos de pessoas anteriores. Então, André, o que é um juízo ou um tribunal de exceção? Agora você já sabe que é um tribunal criado para julgar fatos anteriores, ou um tribunal que é criado para julgar um fato determinado, um fato específico ou uma pessoa específica. Ao contrário, senso, o que é um juiz? O juiz natural, olha, é aquele juízo que tem jurisdição e competência previamente ao fato ocorrido de natureza genérica. Qualquer fato que ocorra depois da sua criação, independentemente de quem seja, esse tribunal vai julgar. Isso, cara, eu gosto de falar assim, até que estamos nós aqui, né? Se ele pergunta em prova direto de formas diferentes, entendeu? Quando você olhar o teu exercício, você vai continuar, ele pergunta isso de N formas, tem milhões de possibilidades de perguntar isso, botando um caso concreto. Você quer ver um exemplo interessante, só para a gente ilustrar a nossa conversa aqui? O Supremo Tribunal Federal, ele julgou se a criação de varas especializadas poderiam julgar fatos anteriores. Só para você ter uma ideia, que com o advento de internet, com banco, com doleiro, foi criado no Rio de Janeiro as varas especializadas para os crimes de colarinho branco e os crimes financeiros. Olha o colarinho branco aqui, ó. Crime contra o sistema financeiro, crime de lavagem de capitais, crime contra a ordem tributária, crime contra a ordem econômica, crime de gente rica, gente boa, gente bacana. Não está com arma na mão não, mas está roubando dinheiro de todo mundo. E no Rio de Janeiro foram criadas varas especializadas. E se ele podia julgar fatos anteriores ou só depois da sua criação. Está entendendo? E o Supremo falou que não. Não seria um tribunal de exceção se julgasse fatos anteriores. Sabe por quê? Porque a criação de varas especializadas seria a mera especialização de uma vara já existente. Olha que legal. O que ele falou, André? Eu tinha varas criminais, que dessas varas criminais já competentes, eu separo essa partezinha e deixo só para julgar crimes financeiros. Está entendendo? Então o André, que é o magistrado, pegando vários processos criminais, o tribunal falou para mim, André, a partir de agora, esse processo aqui eu vou te destacar para você julgar todos esses crimes financeiros. E os que vierem, os que já existem e os que forem aparecendo. É chamado de varas especializadas. Seria mera especialização, não seria juízo ou tribunal de exceção. Está entendendo? São pequenos detalhes que às vezes na prova pode cair e você, porra, o que é isso? Aí o que é interessante, então eu botei logo abaixo para vocês aí, o promotor natural. André, o que seria o promotor natural? Então, o promotor natural, ele está vindo lá do artigo, olha só como é que ele fala aqui, ó, inciso 53 da Constituição. Quando o cara lê, olha que bacana, olha como é que está nas entrelinhas algum detalhe, que é o seguinte, olha só, vou ler para vocês o artigo 5º, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Aí quando você para e pensa, ninguém será processado nem sentenciado pela autoridade competente, princípio do juiz natural também. Aqui que é o fundamento do princípio do juiz natural, certo ou errado? Certo. Acabei de falar para vocês que ela tem que ter competência para julgar alguém, é óbvio, não é isso? André, mas é direito. Ninguém será processado nem sentenciado. Quem sentencia? O juiz. E quem processa? O promotor. Então, quando a Constituição falou ninguém será nem processado e nem sentenciado, ele quis falar sobre duas pessoas. O princípio do juiz, que tem que ser natural, e o do promotor natural. E ainda vou mais ainda, ele fala, olha, além de tudo, tem que ter o devido processo legal. E o que é o devido processo legal? É ser denunciado por um promotor previamente com atribuição para julgar, para denunciar. Tá claro? Então, como o juiz tem competência, o promotor ele vai ter atribuição. E tanto a competência quanto a atribuição elas têm que ser prévias. Maravilha? Tem também o devido processo legal e tem também lá o artigo 129 que fala do Ministério Público. Se as atribuições do Ministério Público estão no artigo 127 da Constituição, as atribuições são condicionais. A Constituição falou processado nem sentenciado e com devido processo legal. Para que tenha um devido processo legal, não basta que tenha um juiz com competência, também tem que ter um promotor com uma atribuição prévia para tanto. Beleza? Juiz natural, promotor natural. Tranquilo?
O que mais, André? Vou pegar minha ordem aqui. Fundamentação das decisões. Esse princípio sinistro, bizarro, sinistrão, quando eu falo com relação ao pacote anticrime agora, fica atento, porra. Tá claro? Que quando eu falo fundamentação das decisões, você voa lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Não é isso? Olha o que ela fala aqui, eu vou lá no 93, inciso 9, 93, inciso 9, vai lá. Vai também, né? Tô meio lerdo aqui. 93, olha aqui, ó. O que fala 93, inciso 9? Ele fala o seguinte, ó, que todas as decisões jurisdicionais serão fundamentadas, olha só. Caraca, 93, inciso 9, olha aqui, ó. 93, 9, olha o que ele fala aqui, ó. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, eu chutei aqui o negócio, e fundamentadas as suas decisões. Todos os órgãos serão públicos, os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, blá, 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 blá. Ele coloca todos os julgamentos dos órgãos públicos serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões. Então, todas as decisões devem ser fundamentadas. O que é isso? E aí vem o pacote anticrime, gente. Tá? Quando eu falo de fundamentação das decisões, o juiz hoje não pode utilizar de fundamentação genérica. Olha que bacana, fundamentos que podem caber em qualquer caso. Tá entendendo? Prenda o réu porque o réu trata-se de pessoa perigosa, se gera risco para a sociedade, ele está talvez atrapalhando o andamento do processo. Não é assim não, meu querido, eu quero que você diga com fatos concretos. Você não pode se utilizar de conceitos jurídicos indeterminados. Prenda o réu em razão do clamor público que isso gera. O que é clamor público? Fala direito, cara. Está claro? Então não pode mais isso aqui. Então veja bem, o Humberto Ávila, ele tem um livro dele, Teoria dos Princípios. Ele fala que o juiz não tem mais que fundamentar suas decisões. Ele, além de fundamentar, ele precisa convencer que as suas decisões são as decisões justas, conformar as partes. Ninguém fica contente com a decisão. Não quer que a parte fique contente, mas que ela fique conformada que é uma decisão justa. Você concorda com a minha sentença? O que o réu vai dizer? Eu não, quero ser absolvido. Mas você está conformado com isso? Não, também não, porque eu estou pé da vida. Mas você está conformado no sentido de entender que a decisão ela é justa? Está claro? Eu não vou falar isso, mas vai estar na minha cabeça. Maravilha? Fundamentação das decisões. Se liga na imparcialidade do juiz. Tá? E aqui eu peço desculpas, né? Eu não gosto de falar sobre essas coisas aqui. As pessoas têm confundido muito com relação à imparcialidade com neutralidade do juízo. Tá? Não quero citar nomes de ninguém, mas tem hackers aí que pegaram Telegram de pessoas aí, né? Achando que uma pessoa tem que ser neutra, que ela não pode ter nenhuma convicção política, filosófica, pessoal. Juiz, a pessoa exige que a pessoa seja deusa ou Deus. Não é verdade? E o que é o princípio da imparcialidade do juiz? O tratamento tem que ser isonômico. E fica atento no tratamento isonômico. André, o que significa o princípio da imparcialidade do juiz? O juiz, ele não pode se imbuir de motivos pessoais. Por isso que já estão fundamentando o princípio do juiz das garantias. André, o que seria o juiz das garantias? O juiz das garantias seria um juiz para conduzir a investigação. E quando for para o processo, é um outro juízo totalmente imparcial. Pureza do sistema acusatório. Tá claro? Então, André, o que significa dizer imparcialidade? Significa dizer, dá uma olhada no artigo 254 do Código de Processo Penal. Vai anotando aí, né? O artigo 254, ele fala da suspeição. 254, suspeição. O juiz não pode se imbuir de motivos subjetivos, de razões subjetivas. Não pode ser amigo íntimo, não pode ser inimigo capital, não pode ter interesse na causa. É uma questão subjetiva. O cara é credor dele. Ou estou julgando esse cara aqui que é meu devedor. Rapaz, se eu condenar esse cara a pagar uma indenização, como é que ele vai pagar? Então é melhor absolver esse cara. Eu não estou imparcial, eu sou parcial. Mas não significa dizer que haja neutralidade. Tá? Não significa dizer que o juiz, não numa rede social, né? Mas entre amigos ele fala, cara, eu acho esse cara um vagabundo, um desgraçado, um maldito. O juiz ele vai analisar aquilo que ele faz no curso do processo. Está claro? Inclusive a imparcialidade do juiz, do juízo, é uma decorrência, não é isso? E uma instrumentalização, é claro, da fundamentação das decisões jurisdicionais.
Como é que eu sei que o juiz é imparcial? Olhando a sua fundamentação no curso do processo, nas decisões processuais. Está claro? Assim como eu também avalio que um médico ele foi imparcial ou não, foi técnico ou não na hora da operação. Eu não estou preocupado com o que o médico fala no bar, eu estou preocupado com o que o médico fala com os amigos, estou preocupado com o que o médico faz na sala de cirurgia. Da mesma forma, o juiz, nas suas decisões jurisdicionais, que tem que ser motivadas e tem que ter a imparcialidade. Maravilha? Se liga que agora está havendo uma mitigação desse princípio que está acompanhando comigo, que é o princípio 20, que é a busca da verdade real. Quando a gente fala busca da verdade real, o que é isso? A verdade verdadeira, verdade material, verdade substancial. O que é verdade substancial, verdade material, verdade verdadeira, verdade real? O juiz deve buscar a solução do fato, questões fáticas. Não importa saber o que está no processo, importa saber o que efetivamente aconteceu, para que eu possa absolvê-lo ou condená-lo. Essa é a questão. Por que você está falando isso? Estou te falando pelo seguinte, estou te falando que está havendo uma mitigação grande aí. Porque qual era a ideia? Se havia um princípio da busca da verdade real, o juiz ele poderia agir de ofício. Está entendendo? André, o juiz ele pode agir de ofício? Pode ou não pode? Qual é o fundamento? Poxa, professor, eu estou entendendo a tua aula. Se você está falando que o juiz tem que ser imparcial, acabou de falar em questões anteriores aí, como é que o juiz pode buscar a prova ele mesmo? Olha, a busca da verdade real. Então o juiz tem que buscar a verdade dos fatos. Então ele pode pedir uma produção de provas de ofício. Ele pode ouvir novamente uma testemunha. Ele pode inquirir novamente o réu, porque ele tem que buscar de ofício. Ele tem que buscar a verdade dos fatos. Mas aí o juiz estaria buscando umas provas de ofício, sim ou não? Sim. Ué, mas quando ele busca provas de ofício, ele pode estar comprometendo ou ajudando a acusação ou a defesa? É verdade. Então eu estou entendendo, professor, se o juiz busca as provas de ofício, ele pode estar comprometendo o princípio da isonomia processual, da imparcialidade, certo ou errado? Está certo. Estou mitigando isso aí. E o pacote anticrime vem em que sentido? Vem em sentido de dar uma mitigada ainda maior da busca da verdade real e dando mais um peso ao princípio da imparcialidade do juízo, isonomia processual. Isonomia não, imparcialidade do juízo. Então o juiz busca menos as provas de ofício, fica mais imparcial, escuta as partes, dá tratamento isonômico, vou conversar já com vocês, tá claro? E decide de forma sem, dois pontos, palavra que está em moda, dissonância cognitiva, fecha aspas. O juiz não pode agir imbuído dos seus sentimentos pessoais, naquela ideia já pré-concebida no sentido de condenar ou absolver. Isso é muito importante na hora da prova. Maravilha? Tranquilo? Então eu tenho essa regra aí da isonomia processual. E o que seria isonomia processual? Isonomia processual seria um tratamento dado ao juízo. Se liga que no processo não existe, quer dizer, até pode existir, né? Mas a regra é o seguinte, não há que se falar em igualdade processual. As partes não são iguais no processo penal. Olha que interessante. Por que não, André? Porque as pessoas têm armas diferentes. Olha que interessante. Então, se vier na prova igualdade processual, dá uma olhada se não tem uma questão melhor. Porque o juiz não vai dar tratamento igual às partes, porque as partes elas têm armas diferentes. Como assim, André? O réu tem um canhão na mão dele, que é o princípio da presunção de inocência. Por outro lado, o Ministério Público tem toda a estrutura estatal para demonstrar sua culpa. Professor, na boa, o réu às vezes é pobre. E ele contrata um advogadozinho lá no cantinho, do escritório pequenininho, é um cara até legal, mas é só ele lá que está fazendo a defesa dele. Quando eu vou no Ministério Público, eu tenho um prédio inteiro, com promotores, assessores, secretários. Isso não é uma desigualdade? Eu falo, Ué, então ofende o princípio da isonomia processual. Não ofende, quer dizer, não ofende não pelo seguinte, a gente tem que ter o mesmo tratamento. Por que não? Porque o réu tem um tratamento altamente privilegiado, que é o fato de ser presumido inocente, não culpado. Então, se por um lado ele tem uma arma, que é a presunção de inocente, de não culpabilidade, por outro lado o Ministério Público tem uma arma, que é a estrutura do Estado, para provar a culpa. Mas por que o Estado tem que ter essa estrutura para provar a culpa desse cara? Porque o cara, quando ele comete um crime, ele não está cometendo um crime contra a vítima, está cometendo um crime contra toda a sociedade, se for um crime de ação penal pública.
Então, quando o cara estupra uma mulher, ele não está estuprando só a mulher, ele está ofendendo o André também, está ofendendo você também, que você integra a sociedade. Então, somos nós vítimas. Então, quem tem que entrar com a denúncia? Nós. Quem somos nós? O Ministério Público, que nos apresenta em juízo. Maravilha? Eu tenho o princípio da oficiosidade e o princípio da oficialidade. Muita gente para que você não confunda. Tá? A gente vai falar lá em ação penal, a gente vai começar melhor. Mas o princípio da oficiosidade, uma vez que a ação é iniciada, ela vai ser impulsionada de ofício, independentemente de provocação. O princípio da oficiosidade. E não confunda com oficialidade, que num processo criminal, em regra, sendo pública, é um órgão oficial que vai dar início, um órgão detentor de poder público, que seria o caso do Ministério Público. Como também investigação, delegado de polícia, na verdade. Então tem o princípio da oficiosidade, depois de iniciado, o processo é impulsionado de ofício, mas ele é iniciado por um órgão oficial. Por isso que, olha que interessante, o princípio da oficialidade é uma decorrência do princípio da obrigatoriedade, vamos estudar isso. E o princípio da oficiosidade é uma decorrência do princípio da indisponibilidade. O que é isso? O processo iniciado, o promotor não pode desistir do processo. Não existe o instituto da perempção. Não é isso? Na ação penal privada, o autor pode desistir. Num processo civil, o cara pode desistir. Mas num processo penal, ou público, o Ministério Público não pode desistir, não cabe desistência, não cabe perempção, não cabe perdão na ação penal de iniciativa pública, porque na privada pode haver. Maravilha? E por último, o princípio da publicidade. Aqui é muito bacana a gente fazer, não é isso, uma bola, um tapa na publicidade do processo. E o artigo 20 do inquérito policial, que ele é sigiloso. Muita atenção aqui, por favor. André, qual é a regra do inquérito policial? Ele é sigiloso. Para quê? Para garantir a eficácia das investigações. Então eu tenho uma regra. Qual é a regra do inquérito policial? Sem medo de responder. O inquérito policial ele é sigiloso, ponto. E o processo? Ao contrário, a regra é que ele é público, ponto. Eu quero que você tenha a regra na cabeça. Tá claro? André, o inquérito é contraditório, é acusatório ou inquisitório? Inquisitório, inquisitivo. Público ou sigiloso? Sigiloso. Tem produção de provas? Não. O cara é sujeito de direitos ou objeto de investigações? Objeto de investigações. Tá claro? É essa a regra. Poxa, mas o professor é muito radical. É claro que não, você está entendendo. Estou sendo radical agora porque tem mitigações, é claro. André, o processo penal ele é público? É. Todas as decisões têm que ser fundamentadas? Claro. Não é isso? Então todo mundo pode entrar na sala de audiência? Sim. O réu é sujeito de direitos? Sim. Tem direito ao contraditório da defesa? É óbvio. Isso é uma regra? Sim, não? Não, calma. O inquérito policial ele é sigiloso para garantir a eficácia das investigações. Mas eu posso dar publicidade para garantir a eficácia. Como, por exemplo, o retrato falado. O inquérito é sigiloso para garantir a eficácia das investigações. Mas às vezes eu tenho que botar na Rede Globo ou no canal do Instagram, não é isso? Para que a pessoa descubra quem é o estuprador que está foragido. Por outro lado também, o processo ele é público. Artigo 93, inciso 9, já vimos. Mas se houver preponderância, olha o que ele fala ali, ó, preponderância do interesse das partes, preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo, não é isso? Que não prejudique o interesse público em informação. Nesse caso, o juiz pode determinar segredo de justiça, sim ou não? É claro. Até porque, gente, todos os princípios, tudo que está na Constituição, ela é relativo. Por que ele é relativo? É relativo porque tem que ser ponderado com outros princípios. André, então é público sim. Então o réu, ele tem direito a estar na sala de audiência? Sim, sempre. Olha, a regra é que esteja. Mas ele pode não estar? Pode, cara, é claro, cara. Tá claro? Claro, o que é isso? É videoconferência. Maravilha? Então eu quero que você entenda o seguinte. Pra gente agora, tá? Pra nós que estamos aqui, tem muita pergunta aqui no WhatsApp que tá cacetada aqui. Não é isso? Depois eu vou responder aqui. Certamente alguém está falando por fora aqui, alguma coisa aqui. Não é isso? Não importa. O que importa é o seguinte. O que importa, só pra gente resumir, que a gente precisa ter essa noção de que os princípios eles sempre entram em conflito. André, me dá um outro exemplo, cara. É o direito aos animais,
e a liberdade de crença religiosa. Então existem religiões que querem matar gato preto, mas por outro lado tem que respeitar que a religião dela fala isso. Eu não tenho que dizer que está certo ou está errado. Está entendendo? Quem falou Supremo? Olha, a pessoa pode exercer a religião desde que não mate os animais. E se for matar, não vai ter tratamento cruel. Não vai matar de forma cruel. É o jeito que ele ponderou. Carolina Dickmann, o programa Pânico, é livre a manifestação do pensamento, a comédia não tem limite, então ele pode ficar sacaneando a Carolina Dickmann. Olha, cara, você pode fazer sua comédia, agora ficar sacaneando ela direto, não. Não estou dizendo que você não pode fazer, mas em situações determinadas com ela, eu vou limitar. A Roberto Carlos é rico, é uma pessoa pública, eu vou escrever um livro sobre ele. Olha, vamos ver o que você vai escrever. Você vai falar sobre a vida privada dele, você vai pegar pessoas que transaram com ele, vão dizer se o pé dele é de madeira ou não, pelo menos não me interessa. Está entendendo? Então, quer dizer, eu tenho que analisar no caso concreto e ponderar isso aí. E quando a gente fala de princípios constitucionais, eu até gostaria de falar com vocês o seguinte: tem um princípio que é no norte hoje, que é o cara que é presumido inocente, porque todo o poder emana do povo. Poxa, mas você está dando rolo para defender bandido? Não, cara, porque a essência desses princípios é que eu preciso limitar a ação estatal. Limitar a ação do Estado, estou dizendo que não pode agir. Limitar a ação do Estado é necessariamente garantir os nossos direitos fundamentais. Por isso que às vezes algumas pessoas criticam isso. As pessoas são contra o Supremo e contra o Congresso. Vamos acabar com o Congresso, que é o poder legislativo. Vamos acabar com o Supremo, que é o poder judiciário. Vamos ficar só com o nosso presidente, poder executivo. Meu querido, na época da monarquia, antes, em regimes autocráticos, o cara pega tudo. E depois que a gente dá esse poder, a gente não consegue que ele se limite. Não estou dizendo que pode fazer uma coisa, não. Estou dizendo que eu sou a favor nem contra ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou te dizendo que é da essência da democracia a limitação do Estado face aos nossos direitos e garantias fundamentais. Entendeu? Não estou dizendo que deve ser feito ou não e tal. Está entendendo? De qualquer maneira, a gente tem que limitar isso aqui. E para você que está querendo processo, nessa primeira aula aqui, você vai ver comigo, que, porra, você vai ter tanta aula comigo. Eu vou estar falando esse troço o tempo todo. Eu vou estar falando de tribunal do júri e você vai ter que ver a presunção de inocência. Olha que coisa interessante agora no tribunal do júri, cara. A Constituição não falou que os jurados não têm soberania dos vereditos. Está na Constituição, no artigo 5º, inciso 38. Olha quem fala assim, ó. Eu vou na Constituição e falo, olha, eu estou lendo a Constituição, artigo 5º, inciso 38. Olha o cara está estudando, tá? O cara, artigo 5º, inciso 38, aqui, ó. É garantido, aqui, ó. 38, aqui, ó. É reconhecida a instituição do júri como uma organização que lidera a lei. Assegurados. 1. Plenitude de defesa. 2. Sigilo das votações. 3. Soberania dos vereditos. Mas o que é soberania dos vereditos? As decisões dos jurados, elas não podem ser reformadas. Tá entendendo? Como a decisão dos jurados não podem ser reformadas, tá me dando aqui, ó, legal, né? 1 hora só que eu posso fazer. A minha live só pode ser de 1 hora. Então daqui a 1 minuto vai acabar. Não é isso? Então, o que significa dizer? Que os jurados são soberanos. Significa dizer que as decisões dele não podem ser reformadas. É verdade. O que veio no pacote anticrime? Vamos fazer reafirmar isso aqui. O que é isso? Na decisão do júri, 15 anos ou mais, o cara já é preso em primeira instância. Quer que você concorde ou não, quero que o pacote anticrime está falando isso. Maravilha? Tranquilo? Olha só, galera, hoje falta 1 minuto aqui pra gente. Eu queria conversar com vocês uma paradinha rápida, que é o seguinte. Eu quero que vocês passem realmente, tá? É desejo meu que passe, porque para mim eu só tenho a ganhar. Então eu não estou preocupado com o que você vai fazer com o dinheiro, se vai ser corrupto ou não, tá entendendo? Eu quero que você passe mesmo. E a ideia é óbvio, eu sempre quis fazer isso, me dá um prazer muito grande poder dar aula aqui na minha casa, aqui, por exemplo. Tá entendendo? E assim, para quanto mais gente, mais aula eu vou dar. Tá entendendo? Então, se ficar no número, sei lá, se as pessoas saírem, eu vou dar menos, claro. Então, eu vou até parar. Se tiver mais gente, é óbvio que eu vou dar mais aula. Tá entendendo? Então, eu estou fazendo esse compromisso com vocês que foram aí os primeiros a entrarem aqui comigo. Tá? Não só o pessoal do Instagram, como depois o pessoal do Facebook entrou por lá e tal antes. Que é o seguinte, cara, chamou alguém, me fala. Você tem meu telefone, você tem tudo meu aí. Você fala, manda mensagem, André, estou indicando aqui para essa pessoa tal. Te dou desconto. Segundo, fala com a galera, recomenda o pessoal, faz tudo aí,
que se isso bombar,